laringe. E por essa estrutura ter contato com a cavidade nasal, a gente vai adotá-la de nasofaringe. E quando ela entra em contato com a região oral, nós chamamos de orofaringe. Tudo bem? Então a faringe é justamente um canal que está comunicando tanto o sistema gastrointestinal, que começa pela boca, como também o sistema respiratório, que justamente vai começar ali pelo nariz. Tudo bem? Tranquilo? Essas imagens aqui esverdeadas que você está vendo, não sei se você está conseguindo ver, onde eu estou passando a seta, aqui é justamente onde nós temos os forames, né? Ou seja, aqueles acidentes ósseos onde a gente tem ó, aquela estrutura oca, então o sangue passa por aqui também, né? Então nós temos aqui o forame frontal, forame etimoidal e por aí vai, né? Pois bem, na cavidade inferior, né, quais são as estruturas que compõem essa estrutura aqui? A gente tem a laringe, então a laringe é uma estrutura, né, que ela vai ficar justamente aqui nessa região, ela vai ficar protegida, a gente vai ver nos outros slides, através de uma cartilagem, a gente chama de cartilagem tireoide, não a glândula tireoide, mas uma cartilagem tireoide que envolve e protege a laringe. E a laringe, essa estrutura é importante por quê? Porque é onde a gente tem o que? As cordas vocálicas. Então no momento ali que o ar ele passa, né, ele sai da traqueia e bate ali na laringe, no momento que ele bate ali essas cordas, literalmente, elas fazem uma vibração, elas fazem uma tonalidade. Então no momento que eu tenho um encurtamento ou afrouxamento delas, é onde eu vou ter o que? Emitir minha fala, onde eu tenho uma tonalidade mais aguda, mais grossa, né? Então eu tenho esse controle justamente ali. Por isso que em alguns filmes que você acaba vendo, né, que você vê ali um camarada, ele pegar uma ponta, aqui eu não estou aqui com o lápis, ele pega uma ponta aqui no lápis, ele vem aqui cortar, né, a garganta desse indivíduo para fazer passagem de ar, não é só ver o camarada fazer e é aqui, não é isso. Eu tenho que saber o local exatamente dessa região, por quê? Porque um procedimento mal feito, onde o indivíduo ele não conhece a anatomia, ele acaba pegando aquele instrumento e ele acaba perfurando a laringe. E qual o problema? O problema é que como a laringe ela abriga as cordas vocálicas, aquele instrumento ali que você utilizou para perfurar a garganta daquele indivíduo, acaba rompendo a corda vocálica. Qual é a complicação? O camarada fica mudo. Essa é a complicação, se não morrer. Então, a gente tem todas as estruturas aqui adaptadas para a gente reconhecer uma de cada. Mas isso eu vou falar com vocês no próximo slide, quando eu for falar de laringe. Então, tirando a laringe, abaixo dela a gente tem a traqueia. A traqueia é uma estrutura anelar, né? São vários anéis em formato de C, né? E esses anéis eles são importantes porque não permite, no momento da inspiração, que eles venham se colabar. O que é colabar? Grudar. Então, por isso que a cartilagem da traqueia é uma cartilagem anelar. Por quê? Porque no momento quando for fazer a inspiração, o que é a inspiração? É você o quê? É você expandir o seu pulmão, né? Ou na expiração, que é você justamente fazer o que? A contração pulmonar, né? Entre aspas, ele não se colaba, ele não se cola, ele não se gruda, ele não se junta. E aí a gente consegue fazer a troca gasosa sem problema nenhum. E falando justamente do pulmão, ou melhor, da traqueia, essa mesma unidade ela vai se dividir em duas. Para quê? Para enraizar, né? Para fazer um processo de arborização, tanto no pulmão direito como no pulmão esquerdo. Tudo bem? O que é a arborização? Essa traqueia aqui ela vai se dividir em duas unidades. Uma que a gente chama de brônquio. Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Só que esses brônquios eles vão se subdividir em outras estruturas e assim por diante, fazendo um processo semelhante a uma raiz de uma árvore, onde a gente chama de arborização. Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante porque essas estruturas elas vão preencher todo o pulmão para que justamente todo aquele local ali ele venha se contemplar, para que aquele indivíduo ele consiga fazer uma troca respiratória adequada. Em que situação o indivíduo não faz uma troca respiratória adequada? Em que situação? Na situação onde ele vai desenvolver uma doença. Que doença? Que a gente chama de efizema pulmonar. O que é o efizema pulmonar? O efizema pulmonar é uma doença, preste atenção, é uma doença obstrutiva, doença pulmonar, agora eu falei direito, obstrutiva crônica. O que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica? É justamente uma doença
que ela acomete o sistema pulmonar desse indivíduo, certo? E ela vai destruir o que? A estrutura pulmonar na qual faz a troca gasosa. Que estrutura é essa? A gente chama de alvéolo. Então, em cada subdivisão daquele brônquio que eu estou falando para você, né, a gente vai ter um saco alveolar, a gente vai ver na próxima imagem, mas eu já estou falando já para você ficar com a sua cabeça já, como é que se fala? Com o campo ali fértil para fazer com que o ensino ele venha a florescer em você. Né? Então, nessa região aqui, nessas subdivisões, nós temos um saco alveolar, onde promove a troca gasosa, e o indivíduo que tem efizema, o que acontece? Esse local ele acaba destruindo. Então, com isso, eu acabo limitando a troca gasosa, onde esse indivíduo ele vai começar a ter o quê? Uma dificuldade muito grande em se respirar. E aí o que ele faz? Ele começa a ficar com um tórax côncavo, aquele peito de pombo. Como ele fica com o tórax côncavo, ele projeta a escápula para frente. E ele projeta a escápula para frente para quê? Para com que ele venha a ter um pouco de troca gasosa. Né? Isso é típico do paciente que tem DPOC. Professor, fala, quais são as causas para o indivíduo desenvolver DPOC? A gente tem várias causas. Por exemplo, a gente tem fatores ambientais, poluição ambiental é um fator, tabagismo, né? Enfim, tabaco, acontece várias situações com esse cara, e alcoolismo, porque o alcoolismo ele diminui a imunidade do indivíduo, diminuindo a imunidade do indivíduo, ele faz com que ele venha desencadear determinadas doenças infectocontagiosas desenvolvidas por micro-organismos. O que você tem que entender quando a gente fala de pulmão? Isso é importante você como profissional de análises clínicas. Você tem que entender que o teu pulmão ele produz um tipo de anticorpo. Esse anticorpo nós chamamos de IgM, ou imunoglobulina G. Esse IgM ele é justamente produzido em células na qual produz um tecido que nós chamamos de tecido, perdão, esse IgM ele é produzido justamente por onde há uma mucosa, e o nosso pulmão ele tem mucosa ali envolvendo ele, lubrificando ele. Né? Então, essa mucosa, como é um tecido gelatinoso, isso confere a ela o que? A agregação de micro-organismos. Não uma gelatina, então cola ali. Então, o que acontece? O teu corpo, como ele sabe que a capacidade da mucosa é justamente agregar micro-organismos, ele acaba produzindo esse fator que nós chamamos de IgM, certo? Esse IgM nós chamamos de imunoglobulina M. E isso é que confere a gente a não desenvolver o quê? Doenças respiratórias. Por quê? Porque no momento que você inspira, você capta não somente o oxigênio, tá errado. Você capta o ar atmosférico. Só que nesse momento que você capta o atmosférico, além dos gases que você está captando, só que o mais importante é o oxigênio. Só que no momento quando você inspira, você não capta apenas oxigênio, isso é uma grande mentira. Você capta também nitrogênio, isso é verdade, né? Entre outros elementos aí poluentes. Por que você não adoece? Porque você tem essa imunoglobulina. Você tem justamente esse anticorpo ali sendo produzido no teu pulmão. É por isso que o adulto, em comparação com um bebê ou uma criança, não consegue desenvolver tanta doença respiratória como um bebê. E aí vem a pergunta: por que bebê e criança tem tanto problema respiratório? Porque o pulmão daquele bebê, daquela criança, não está o quê? Maturo. O que é maturo? Não é maduro, não. Maduro é fruto. O que é maturo? Ele não está justamente produzindo esses anticorpos. Aonde ele vai precisar o quê? De vacinas. A vacina que nós temos da meningocócica, da pneumocócica, a vacina da influenza, não, da influenza? Não. A vacina da pentavalente, que previne contra a influenza influenza A e B, previne contra a hepatite B, previne contra a difteria, coqueluche, né? Enfim, essa vacina, qual é a função dela? Né? A função dela é justamente produzir, né, fazer com que produza anticorpos ali naquele pulmão. E produzindo anticorpos naquele pulmão, o que acontece? Aquele bebê ele fica imune de desenvolver doenças respiratórias. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E ainda tem gente ainda que fala que vacina mata. Né? Enfim, cada maluco com a sua maluquice. Até aqui, tá dando para entender? Tá tranquilo? Quer falar alguma coisa? Tá de boa? Eu tô Não, explicando tá bem? tranquilo.
Tô explicando rápido. Fala pra mim como é que vocês estão. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tawane, tu falou um negócio só que eu não escutei. Tá muito baixo aqui pra mim. Não, eu falei que tá tranquilo Ah, mesmo. tá. Como é que eu não te ouvi? É bem tranquilo. Beleza, Bruno, como é que você tá, meu camarada? Fala pra mim aí. Como é que tá você? Deixa eu ver o que ele perguntou. Essa parte mais fácil é. Por enquanto é. Não? Bruno tá aí hoje? Deixa eu ver se o Bruno tá aqui. Bruno tá. Bruno, tá conseguindo entender? Como é que tá você aí? Fala pra mim. Como é que tá tu? Tá aí, cara? Bruno? Tá aí? Beleza. Olha, você tá falando de quem? Da criança ou do adulto? É imunoglobulina. Normal. Olha, no bebê não é que o que causa diminuição. É que ele não produz ainda em grande quantidade essa imunoglobulina. Então a gente vai administrar vacinas que faz o quê? Faz com que esse corpo daquele bebê produza essa imunoglobulina. A gente injeta, é isso, é o que mora o perigo. Né? A gente injeta a vacina com micro-organismos nas pessoas. Não sei se vocês sabiam disso. Ai meu Deus, então todo mundo vai morrer. Para com essa teoria boba. Isso é teoria de gente boba. Isso é teoria de quem não tem estudo. Que é isso, professor? A pessoa não estuda e fala besteira. Mas você não é assim. O que acontece? A gente introduz micro-organismos enfraquecidos ou mortos. Então você não só micro-organismos, tá? A gente não vai fazer um coquetel de vírus e vai jogar nos outros. Vocês estão vendo muito Umbrella, né? Sacaram aí Umbrella, né? Resident Evil, enfim. O que acontece nisso aqui? Pois bem, a gente coloca ali esses micro-organismos com outros elementos ali, tudo bonitinho, tudo pesquisado, você joga ali naquela criança. Quando você joga aquilo naquela criança, aquele teu corpo identifica que tem algo estranho e ali ele começa a produzir essa imunoglobulina, que a gente chama de IgM. Tudo bem? Agora, o que causa diminuição? É uma segunda pergunta. O que vai causar diminuição dessa imunoglobulina são o quê? É justamente a perda desse tecido. Então, o que faz eu perder esse tecido? Exemplo, tabaco, tabagismo. O camarada que ele fuma bastante, ele acaba destruindo essas células da mucosa, onde produz essa imunoglobulina. E o que acontece? Não produzindo essa imunoglobulina, ele fica suscetível a desenvolver doenças respiratórias. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí alguém pode falar assim o seguinte, mas professor, isso é uma pergunta que todo mundo fala. Mas professor, eu tenho um conhecido aqui perto da minha casa, o que tem? Ele não fuma cigarro, ele fuma charuto. E qual o problema? Então não faz mal, né? Aí é que você se engana. O cigarro, abre aspas, ele tem filtro. Mas por mais que ele tenha esse filtro, ele tem 4.750 substâncias tóxicas. O que mata mais não é nem o tabaco ali em si, o que mata mais é o papel que está ali, que ele queima. Esse é o problema todo. Isso, é. Agora, já o charuto, o cachimbo, seja lá o que for que se vem na tua cabeça, como não tem filtro, mas ele traga aquela fumaça ali que faz aqui, ó, aquilo ali penetra nessa via respiratória superior, que isso aqui faz parte do sistema respiratório. Então, quando você for sair de casa, e você vê os outros na rua com a máscara assim, ó, né? Ele tem problema na cabecinha, né? Porque o nariz ainda faz parte do pulmão. Então, o que acontece? Ele destrói aquilo ali, aquela produção química se agrega nessa mucosa e obstrui essas células, ela não secreta essa imunoglobulina. E o que acontece com os micro-organismos? Ó, eles começam ali a agregar, e aquele camarada tem vários problemas respiratórios. Um deles é o tipo da pneumonia, pode ser geralmente por causa bacteriana. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, Bruno? Deu para pegar? Beleza, show de bola. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Tá de boa? De boa? Então vamos lá.
Bom, tirando esse fator aqui que eu queria falar para vocês, o que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso pulmão, tá, direito, ele tem três tipos de coisas que nós chamamos de lobos, né? Então, o que é isso aqui? O que é lobo? É o seguinte: o nosso pulmão ele tem fissuras que separam um do outro. Então, por exemplo, aqui no direito, no pulmão direito, eu tenho dois tipos de fissuras. Eu tenho uma fissura média e uma fissura inferior, na qual separa o pulmão em parte direita, média e inferior, ou seja, eu tenho um lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Então aqui eu tenho três lobos no pulmão. Em comparação ao lado esquerdo, eu tenho apenas uma fissura, não sei se você vai ver aqui onde eu estou passando a seta, a gente chama de fissura oblíqua, né? Um pouco lateral. E isso aqui acaba dividindo o pulmão em duas partes, o lobo superior, lobo inferior. Alguém vai me perguntar, por que o lado esquerdo ele tem três e no lado esquerdo só tem dois? Né? Por que tem essa quantidade? Aí o que acontece? Depende muito de cada livro. Né? Tem uns que falam que devido ao posicionamento do coração se encontrar ali, então como o peso do coração ele sobrecarrega um pouco o lado direito, eu tenho mais estruturas ali que conseguem fazer essa complacência ali naquele local. Pode ser assim, né? Então você tem todo um aspecto hemodinâmico ali. Mas isso interfere em alguma coisa? Absolutamente nada. Todo mundo tem isso? Todo mundo tem isso. E se não tiver, aí se chama uma anomalia. Tudo bem? Mas todos têm. Professor, fala. Alguém pode ter, sei lá, dois só, três só, e aí? Pode. Né? Mas isso é uma exceção. O padrão é esse. Três no direito, dois no esquerdo. Esse é o padrão. Tudo bem? O que passar disso é uma anomalia ali. Tudo bem? Tranquilo? É uma coisa bem rara de se acontecer. Tá? Passando aqui, essa parte foi o que eu falei ontem para vocês. O nariz, quando a gente fala nariz, né, isso aqui é uma parte externa do nariz. A parte interna, olha essa coisa interessante. Essa parte aqui onde ficam nossos cílios, né, que os cílios nasais ele tem a função de justamente fazer a filtração do ar. Essa parte aqui nós chamamos de vestíbulo nasal. A parte interna onde ficam nossos pelos, a gente chama de vestíbulo nasal. E essa parte externa é uma parte cartilaginosa que ela entra em contato com o osso nasal, né, e a gente tem aproximadamente o que? Três tipos de cartilagem, duas laterais e uma mediana. As laterais, o próprio nome já te deu a resposta, a gente chama de cartilagens, plural, nasais laterais. E a mediana, cadê ela? A mediana a gente chama o quê? De cartilagem do septo nasal, né? Porque tem um osso septo aqui. Tudo bem? E abaixo, não é nem três, são quatro, perdão. A gente tem o quê? Uma cartilagem que a gente chama de cartilagem anelar. Essa aqui que faz o contorno do nariz. Então, ó, cartilagem anelar, cartilagem lateral e cartilagem do septo nasal. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? O que acontece? Por que eu tenho que ter uma cartilagem aqui do septo nasal? Porque ela é uma extensão do osso, né? Então isso é importante, por quê? Porque facilita a passagem de ar ali naquela região. Então isso é extremamente importante. Agora não confunda a cartilagem do septo nasal, não confunda isso com o septo nasal, tá? O desvio de septo, talvez alguém vai falar aqui, vai me perguntar, não tem nada a ver com essa parte aqui, ó, flexível do nariz. O desvio de septo é uma estrutura interna que se encontra na cavidade nasal, que eu vou explicar para a gente no próximo slide. Tudo bem? Então, se você está pensando que o desvio de septo tem a ver com a parte cartilaginosa do nariz, não tem nada a ver, ok? O desvio de septo, grava, é uma estrutura, perdão, o septo, né? É uma estrutura que vai ficar justamente aqui na parte interna da cavidade nasal, tá bom? Então, se você ia me perguntar isso, calma, que nesse outro slide que eu vou passar, eu vou falar o que é desvio de septo. Tudo bem? Tranquilo? Ninguém me perguntar aqui alguma coisa. Beleza.
Sim, não é. Geralmente quando o camarada tem um nariz mais alargado, né? Esse alargamento aqui que faz assim, ó, né? Isso aqui é uma alteração cartilaginosa, né? Na cartilagem o que? Anelar, né? Anelar porque é formado de anel, né? Pode haver só um pouquinho porque às vezes ele pode ter um problema aqui, né? Na fala, a fala ficar mais anasalada, né? Ou até mesmo em questão ali de estética, é mais justamente sobre isso. Por isso, Bruno, que a cirurgia, né, para a gente fazer a reparação desse nariz, a gente chama de rinoplastia. Porque o que é a rinoplastia? A rinoplastia é justamente a reparação dessas cartilagens aqui, para a gente ficar ali com uma harmonia, né, facial, né, ter uma parte ali mais de estética. Agora, logicamente que o cirurgião plástico, bom, deveria, né, ele não pode, né, ultrapassar essas barreiras, porque isso aí pode sim fazer com que esse indivíduo ele venha ter dificuldade em fazer a respiração. Esse é o problema todo. Porque ó, essas cartilagens elas se flexionam quando você faz a expressão. Ó. Você flexiona ela, então você tem força para puxar o ar. Agora, quando você perde isso aqui, fica igual aquele nariz de Michael Jackson, você tenta fazer isso, você não consegue. Onde o indivíduo pode ter problema respiratório. Tudo bem? Tranquilo? E quando eu falo problema respiratório, não estou falando que é problema de, eu estou com falta de ar, não. É coisa grave. Pode até ter uma apneia, que é parada respiratória. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Bom, deixa eu ver alguém aqui. Alguém mandou mensagem. Beleza. Então, ó, aqui tá onde você queria falar para mim sobre desvio de septo. Se liga aqui. Vou explicar isso aqui, eu falo do desvio. Então, ó, presta atenção. Então, essa aqui é a parte interna do nariz. Aqui é a parte interna. Você repara que nessa região aqui é uma cavidade. Bom, se ela é do nariz, obviamente a gente vai chamar de cavidade nasal. Então, isso aqui é a vista interna do nariz. Essa vista aqui onde tem esse buraco preto, aqui não é buraco preto, essa cavidade aqui onde tem os cílios, nós chamamos de vestíbulo nasal, por onde o ar começa a fazer o processo de filtração. Internamente dessa cavidade, se você observar, a gente tem nós temos três estruturas aqui, né? Estruturas semelhantes a uma concha, né? Por ela ter essa semelhança com uma coxa, a gente vai chamá-la de conchas nasais. Então aqui eu tenho uma concha nasal, né, inferior, eu tenho uma concha nasal média e mais acima eu tenho bem pequenininho, eu tenho uma concha nasal superior. Então, ó, concha nasal superior, concha nasal inferior, média, concha nasal inferior. Entre essas conchas há divisões. Essas divisões nós chamamos de meato. Então, ó, abaixo da concha nasal superior existe um meato nasal superior. Abaixo da concha nasal média existe um meato nasal médio. E abaixo da concha nasal inferior existe o meato inferior. Tudo bem? Tranquilo? Isso em cada lado, tá? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Bom, para que serve isso aqui? Para que servem essas estruturas? Essas estruturas servem por quê? Porque no momento quando você faz a inspiração, se você joga o ar para dentro do teu peito, ele vai passar por aqui, ele penetra nesses cílios, nessa local que nós chamamos de vestíbulo nasal, aqui onde eu vou botar o dedão, ó, vestíbulo nasal, tá? Então ele entra por aqui, ele vai fazer um processo de ele faz um processo de filtração nessa região, tá? Então ele faz um processo de filtração, isso é importante. No momento que esse ar ele entra, ele vai ser aquecido nessa região. Por que ele vai ser aquecido nessa região? Porque eu tenho essa região aqui na cavidade nasal, nós temos inúmeros microvasos, que eles vão se entrelaçando. Então ele aquece esse ar. Depois que esse ar ele é aquecido, obviamente ele é umidificado, ou seja, tem que ter uma temperatura que é adequada para ele ser direcionado que à cavidade inferior, onde ele vai ser direcionado até o pulmão. Então o ar ele tem que ser o filtrado, aquecido e umidificado. Esse é o problema todo quem respira pela boca. A pessoa que tem, por exemplo, obstrução nasal, ela começa a respirar pela boca, ela pode ter problema respiratório. E muitas das vezes até grave. Por quê? Porque a boca ela não tem essas estruturas aqui que conferem justamente essa proteção.
Então lá ele entra ali na cavidade, ó, oral, né? Ele vai para o pulmão, mas ele não vai com toda essa especificidade, onde o indivíduo ele pode ter algumas complicações respiratórias. Então até o ato de você respirar, isso tanto pode trazer benefícios a você, como também malefícios a você. Tudo bem? Tranquilo? Essa é toda a situação. Tá ok? Beleza? Deixa eu ver quem me perguntou aqui. Não, ninguém perguntou nada não. O jump ajuda muito nisso? Como assim? Você ficar pulando? De que você respirar pela boca? Não, aí tem que ter o controle da pessoa. Aí você... Ah, sim, entendi. Vamos lá, eu vou falar o que é derrame de pleura, tá? Eu vou chegar nessa parte aqui, tá legal? Quando eu chegar lá em pulmão, eu falo o que é derrame pleural, tá? Só para não fugir, porque eu tô na parte superior, senão eu vou descer para inferior, depois eu volto para superior de novo, aí vai ficar um troço todo irregular, aí ninguém vai entender nada, tá? Quando chegar lá em pulmão, eu vou focar no pulmão de novo, aí eu falo de derrame pleural, falo de pleurite para vocês, tá? Bom, então continuando aqui, além disso, mais acima, ó, você sabe quem é esse cara aqui, né? Aqui nós temos o que? Um encéfalo, né? Olha só que bonitão. Então, ó, bem abaixo aqui do encéfalo, tá? Nessa região aqui, tem uma região bem aqui, ó, tá? Uma região nervosa. Nós temos um nervo que a gente chama de bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório é interessante por quê? Porque é ele que vai conferir a nossa sensação de olfato. Né? Como se dá o olfato? Né? Como é que a gente consegue perceber o cheiro das coisas? O cheiro das coisas você percebe por quê? Porque o aroma ele vem pelo ar, esses cílios eles são altamente inervados por fibras de nervos que saem desse bulbo olfatório e eles começam o quê? A fazer ondulações. Essas ondulações estimulam essas fibras que vai direcionar ao bulbo olfatório, onde ele manda a mensagem para o encéfalo, na qual ele consegue decifrar o tipo de cheiro que você consegue sentir. Não somente isso, mas também substâncias que têm uma característica de irritabilidade, né? Esse bulbo olfatório faz o mesmo processo, só que ele estimula o quê? Ele vai estimular essa área a produzir muco, onde a gente começa a apresentar o quê? A secreção. Tudo bem? Tranquilo? Quando você abre aqui, ó, teu nariz, você vê essas gônadas aqui, é justamente elas, ó. São as costas aqui nasais. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maneiro, né? Vamos lá. Continuando. Bom, além disso aqui que a gente tem, né? A gente tem uma estrutura, eu comentei no vídeo, né? Que eu mandei, mas eu falo agora. A gente tem uma estrutura que a gente chama de osteofaríngeo da tuba auditiva. Essa estrutura que é osteofaríngeo da tuba auditiva, ela se comunica com a região que do ouvido, né? No vídeo eu falei orelha, mas não é orelha não, orelha é essa parte aqui, do ouvido. Né? Então tem íntima ligação. E o que que acontece? Isso aqui é bacana. Complicações no ouvido, né? O que que acontece? Faz o camarada desenvolver uma otite, essa região ela fica demasiado, onde o camarada, se eu apalpar aqui, eu sinto isso aqui inchado. Quem já teve inflamação no ouvido consegue perceber. E o grande problema todo do otite é que se eu não tratar, ela pode vir para cá, ó. Ela pode me ocasionar em meningite. A meningite é um dos fatores, é a inflamação no ouvido. Ah, professor, então inflamou meu ouvido, vai ter meningite? Lógico que não. Eu estou falando do indivíduo que ele não cuidou da otite. Porque a otite, eu não sei se você sabia, ela tem as suas classificações. A otite tem classificação? Lógico que tem. Né? Então qual é o grau mais severo? Onde escoa pus naquela região. Né? Esse indivíduo ele pode até apresentar surdez. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente tem essa região aqui. Muito bem. Além dessa região que eu estou falando com vocês, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá? Que a gente chama
de faringe, né? Então, a faringe é o seguinte, olha só que legal. A faringe, quando ela se conecta com a região nasal, a gente vai chamá-la de nasofaringe. Então, a nasofaringe, onde é que ela termina? Ela termina aqui, ó, na altura do palato, aqui, ó, altura do palato mole. Aqui termina a nasofaringe, né? Abaixo da úvula, que é um prolongamento da musculatura do palato mole, né? É o céu da boca. Abaixo da úvula a gente já começa a, a orofaringe. Tudo bem? Tranquilo? E aqui olha só que interessante. Entre a nasofaringe e a orofaringe, bem aqui nessa região aqui, que é uma região inferior, essa região aqui já é a região da laringe, né? Onde a gente vai ter a cavidade inferior do pulmão, ela tem um prolongamento, ela tem uma folha, e essa folha é o que a gente chama de epiglote, aonde no momento que o ar ele vai entrar no pulmão, o que, é que ela faz? Ela abre o ar passar aqui. E no momento que você come um alimento, a comida não cai aqui, ela fecha. Então o alimento ele vai ser empurrado até essa região que a gente chama de esôfago. Então ó, o esôfago é esse canal aqui que vai levar o alimento lá para o teu estômago. Aqui a faringe, até nessa região é a nasofaringe, e daqui para cá é a orofaringe. Então aí ele vem, tem que vir para cá. E a comida quando desce, ela tem que cair para cá. Então, ó, se a comida ela vai cair para cá, essa estrutura aqui ela fecha como se fosse uma válvula, não permitindo que o alimento não caia. Por isso que você não consegue comer e respirar ao mesmo tempo. Ou você respira ou você come. Tudo bem? Ah, não, eu consigo mastigar. Mastigar é uma coisa. Se você fala para mim que você engole e fala ao mesmo tempo, aí eu tenho um quadro de... Aí é raridade isso acontecer. Beleza? Tranquilo? Show? Ah, né? Pergunta da Tawane. Olha aqui. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo, tá? É uma estrutura interna, só que essa estrutura ela fica recoberta por uma película. É uma membrana. Essa membrana é o que a gente chama de septo nasal. Uma membrana que recobre essas estruturas aqui. Tá legal? Beleza? O que que acontece? O que que é o desvio de septo? É quando eu tenho essa lâmina aqui, que ela está recobrindo essas regiões, ela fica de forma alterada, ela fica um pouco lateralizada. E isso atrapalha o que? Na captação de ar. Então, às vezes, o indivíduo tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma coisa que nós chamamos de reparação de desvio de septo. Cirurgia de desvio de septo. Ele repara justamente aquela membrana. Uma membrana, uma película pequenininha. Tudo bem? No anatômico, né, dá bem para ver uma película aqui. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Deu para esclarecer, Tony, tua pergunta ou não? Sim, porque você vai ter... ele tem dificuldade de respirar e aí, como o teu corpo ele vai precisar de oxigênio, ele acaba respirando ali pela boca. Né? O Bruno perguntou, isso é uma coisa natural? Sim, o desvio de septo é uma coisa natural. A pessoa ela nasce com aquilo ali. Né? Não é que quebra ali o nariz, não. Uma lâmina é uma película, literalmente. Tem película de celular, é a mesma coisa ali. Ela recobre aquilo. O problema todo é que se eu coloco, ela fica um pouco para cá, aí o indivíduo ele apresenta aquilo. Não, não tem nada a ver. Nariz fica maior, aí ó, o pegadinho, ó. Isso aqui é cartilagem, certo? Se o indivíduo ele tem um prolongamento do nariz ou não, é porque ele tem um aumento das cartilagens anelares. O desvio de septo é uma coisa que está aqui dentro, uma coisa que não tem nada a ver. Tudo bem? Tranquilo? O aumento do nariz é problema cartilaginoso. Desvio de septo é algo interno. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não pode associar assim, porque isso é uma pegadinha e é um pensamento errado. Tá bom? Tranquilo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que acontece é o seguinte, como eu não consigo respirar direito, eu tenho um grande acúmulo de muco naquela região, e aí o que que acontece? Calma. Eu tenho uma grande quantidade de muco, e aí o que que vai acontecer? Esse muco, como ele está ficando aqui obstruindo a passagem de ar,
tende no nariz o quê? A aumentar de tamanho. Ele fica demasiado temporariamente. Onde fica com aquela naba, né? Aquele narigão grandão. Tudo bem? Tranquilo? Agora não estou falando que o nariz está crescendo, né? Porque você está produzindo muco. Senão só se for Pinóquio, né? Não tem nada a ver. Aí vamos lá, o que a Aline perguntou. Professor, pode mostrar de novo a imagem da nariz e a faringe? Eu não estou conseguindo distinguir. Vamos lá, vou te apresentar. Deixa eu ver se eu... Não, isso aqui não tem não. Ó, laringe, laringe e faringe, né? Então, ó, aqui tá em cima aqui é a faringe, ó. Pera aí. Aqui, ó. Faringe é esse cara aqui, ó. Onde eu tô passando aqui minha seta, ó. Tudo isso aqui é a faringe, ó. Faringe é esse cara aqui. Tudo bem? E a laringe? Laringe ela aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é a laringe. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? A língua não é feia não, a língua ela é grossa pra caramba. Nossa língua. A língua é muito grossa. Tá? Aline, deu pra pegar? Beleza? Fala comigo aí, Aline. Não. A laringe ela não se conecta com o esôfago. A laringe ela é um órgão que ela vai conectar o sistema respiratório superior do sistema respiratório inferior. A laringe ela é uma estrutura pertencente somente ao sistema respiratório. O esôfago, ó, você repare que um está separado do outro. O esôfago ele é uma estrutura que conecta o estômago com a boca. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Porque tá aqui, ó. Então a faringe nessa parte aqui que fica do lado da epigote ou não? Isso eu não estou conseguindo ainda enxergar de onde ela começa e onde ela termina. Deixa eu mostrar uma imagem aqui melhor, peraí. Agora, para de falar que esse... Opa. Vamos lá. Comercial. Então, ó. Deixa eu mostrar aqui pra gente aqui, peraí. Peraí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, beleza. Nossa, a imagem aqui tá melhor. Pronto. Deixa eu pegar ela aqui. Copiar a imagem. Opa, tem uma aqui que fica bem melhor. Ah, nossa, aqui tá bem melhor. Copiar a imagem. É rapidinho, Aline, vou te mostrar aqui agora, tá? Só voltar aqui o... Deixa eu ver o computador. Poxa vida. Beleza. Só aumentar aqui pra gente. Pronto. Aumentei. Deixa eu voltar pra cá pra vocês. Pronto. Fechar aqui. Aline, tá visualizando a foto que eu mandei, que eu coloquei? Tá vendo? Ó, ficou até melhor. Aqui, ó, toda essa estrutura aqui, isso aqui, ó, é o osteofaringe, ó. Esse forame aqui, ó,
Esse cara aqui, ó, osteofaringe. Esse desenho aqui tá mal feito, tá? Osteofaringe. Então, toda essa região aqui, tá? Até o osteofaringe, né? Abaixo aqui, né, do palato, terminando aqui o palato mole, não, o que que acontece? Toda essa região aqui é a região que a gente chama de nasofaringe. Essa região aqui, ó, nasofaringe que está aqui em verde, tá ok? Toda essa região aqui, ó, no final aqui das conchas nasais até abaixo, né, abaixo aqui do osso palatino, tudo bem? Nessa região aqui, ó, da região, né, da parte aqui interna aqui da língua, tá? Até a úvula, né? A úvula é um prolongamento do músculo palatino. Até a úvula, que é esse cara aqui, ó. Aqui a gente tem uma região que nós chamamos de orofaringe. Tudo bem? Tá vendo? Orofaringe é esse cara aqui, certo? Agora olha só, isso aqui, essa região aqui é quem? É a laringe. Não absorve o nome disso aqui não. Toda essa região aqui é a laringe, ó. A laringe está aqui, ó, certo? E o esôfago? O esôfago ele fica o quê? O esôfago ele fica posteriormente à laringe. A laringe ela se situa anteriormente e o esôfago fica posteriormente. Por quê? Porque no momento que você come, o alimento ele passa aqui na cavidade oral, ele entra na cavidade orofaringe e aí ele podia escoar para cá. Aí o que que faz? A tua laringe ela tem uma lâmina que a gente chama de epiglote e ela fecha. Isso aqui está aberto. Ela fecha essa região. Para quê? Para que o momento ele, para com que o alimento, desculpa, ele em vez de entrar aqui, ele passa o que? Batido, para entrar no canal esofágico. Deu para entender? Tranquilo? Ah, tá. É porque eu tinha um pensamento errado da laringe. Oi, não entendi. Meu computador está muito baixinho. Eu Fala de novo. tinha um pensamento errado de onde era a laringe. Eu achava que a laringe era uma parte que ia conectar, tipo, o final da nossa garganta, entre aspas, com o início do esôfago. Eu pensava isso. Não tem nada a ver não. Tá? O que você tem que entender é o seguinte, ó. Daqui eu já vou adiantar para outro slide. A laringe, tá? Ela está comunicando, esquece a língua. A laringe ela está comunicando o que? O sistema respiratório superior com o sistema respiratório inferior. Ah, mas como é que ela faz essa conexão? Através de uma estrutura, através de um canal, a gente chama o que? De faringe. Faringe é tudo isso aqui. O problema é que quando ela fica intimamente ligada a outras estruturas, ela tem os nomes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Terminação das conchas nasais. Até aqui, porção final da musculatura do palato, nasofaringe. Entre a úvula até aqui, ó, a parte final da língua, orofaringe. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Esse aí, faringe aqui nem existe mais. Isso aqui é uma imagem que eu ruim. Então, naso e orofaringe. Tudo bem? Tranquilo? Para vocês que futuramente querem fazer graduação, né, quer fazer especialização em anatomia, tem nas disciplinas a gente consegue, como é que se fala? Decifrar quando um desenho está bem feito ou quando o desenho está mal feito. A gente consegue fazer essa distinção. Nem todo desenho que a gente pega, eu peguei aqui só mesmo para facilitar, mas tem todo desenho que você pega, tá isso aqui correto. Tá? Esse é o problema todo. Mas deixa para lá. Bom, vamos falar aqui da laringe, né? Laringe, essa pessoa aqui, ó. Beleza? Bom, vamos lá. Pois bem, onde é que fica a laringe, né? Mais uma vez. A laringe, né? Ela é uma estrutura que ela fica anteriormente ao esôfago, tá? Ela vai ficar anteriormente ao esôfago e ela fica suspensa através de uma membrana que a gente chama de membrana tireoide, é o nome dessa membrana aqui esbranquiçada, na qual ela se fixa o ocioide. Então a laringe ela fica fixada por essa membrana no osso ióide. Tudo bem? Tranquilo? Ela vai ficar, né, também, né, situada anteriormente entre a quarta e a sexta vértebra torácica. Então, entre a quarta e a sexta vértebra torácica,
A torácica não, foi ótimo, cervical, né? Ela fica aqui situada, beleza? O que a gente tem que entender? Essa laringe, tá? Além de ficar suspensa através da membrana no ocioide, ela tem anteriormente uma estrutura que a gente chama de cartilagem tireoide, tá? Por que tem esse nome tireoide? Porque tireoide vem do grego, significa em formato de escudo. Tireoide significa em formato de escudo. E lateralmente a gente tem a glândula tireoide. Então aqui é a cartilagem tireoide e abaixo da cartilagem tireoide nós temos a glândula tireoide, né? Que é uma das funções é justamente controlar a quantidade de iodo que a gente absorve, que a gente excreta, e também é responsável pelo metabolismo humano. Mas isso aqui eu vou entrar profundamente com vocês quando eu for falar de sistema endócrino, que no caso não é a aula de hoje. Então na aula de hoje eu não vou falar disso aqui. Na aula de hoje eu vou falar só desse camarada aqui. Tá bom? Por quê, professor? Para não embolar o meio do campo. Tá bom? Quando for de endócrino a gente vai entrar em detalhes com ela. Mas de antemão você tem que saber que as duas elas têm essa íntima ligação. Tá? Isso é uma vista externa. Na vista interna o que a gente vai ver? Na vista interna a gente observa, tá, que essa laringe, nós temos uma cartilagem, tá, que nós chamamos de cartilagem epiglótica, tá, ou epiglote. E essa cartilagem epiglótica ela vai ficar anexada através de uma cartilagem que a gente chama de cartilagem corniculada. Essa cartilagem aqui. Essa cartilagem corniculada ela vai ficar justamente fixada na cartilagem tireoide. Tá? Mas lateralmente nós temos duas cartilagens, né? Que nós chamamos, duas cartilagens aqui a gente vai chamar de aritenoides, tá? E mais acima nós temos duas cartilagens que a gente chama de penícula ou corno, né? Também pode se chamar. Então não são antissonores, né? Você também tem na tua laringe. Nada a ver, né? Então o que acontece nisso aqui? Então isso aqui vai ficar fixado por quê? Para justamente fazer esse movimento aqui, ó, de suspender essa cartilagem epiglótica e abaixar essa cartilagem epiglótica. Então eles fazem justamente esse movimento aqui, tudo bem? De extensão e flexão. No momento que você inspira, há um frouxamento dessa cartilagem corniculada, a epiglote ela abre, então o ar vai passar aqui, dentro dela. Essa cartilagem não, não está certo. Essa corda aqui, né, essa cartilagem ela flexiona, a epiglote ela se fecha. Então a gente tem esse movimento aqui nela. Tudo bem? Tranquilo? Além disso, cadê? Além disso, né, numa vista aqui mais aprofundada, nós temos as cordas vocálicas, né? Então, ó, essa imagem aqui que está apresentando para vocês é como se eu pegasse uma câmera e filmasse daqui de cima. Então essa imagem aqui é a imagem superior de toda a estrutura que está aqui por dentro. A gente não está conseguindo observar. Então por dentro o que você vê? Ó, olha só o que você vê. Você vê, ó, as pregas vocálicas, tá? As pregas vocálicas você vê. Aqui você vê, ó, as pregas vestibulares, né, das cordas vocálicas. As pregas vestibulares, ó, onde é que a gente vai conseguir ver as pregas vestibulares? Elas vão se encontrar, ó, aqui aprofundadas, tá? Mais aqui abaixo a gente vê a cartilagem corniculada. A cartilagem corniculada está aqui, ó. Onde é que está a cartilagem corniculada, ó? A cartilagem corniculada está aqui, ó. Então você vê que isso aqui tudo é envolto, ó, por uma membrana. Cartilagem corniculada, ó, vai ficar aqui. E nessa região nós temos justamente as cordas vocálicas. E aqui acima está o quê? A epiglótica, esse camarada aqui. Tá bom? Tranquilo? Show de bola? Então, a cartilagem corniculada, né, ela controla esse abertura e fechamento para justamente a gente observar a tonalidade da nossa voz. Por quê? Porque o aire bate ali, eu encurto essas cordas, né, e
No momento que eu encurto, eu tenho uma voz mais grossa. No momento que eu, perdão, no momento que eu encurto, não. No momento que eu afrouxo elas, ou ela sai com ele passa mais rápido, eu tenho uma tonalidade mais grossa. No momento que eu encurto essas cordas, eu tenho uma tonalidade mais fina. Professor, quem é que faz essa tonalidade aqui, né? Quem é que encurta e afrouxa essas cordas? São músculos que ficam lateralmente, que nós chamamos de músculos extrínsecos. São músculos que ficam justamente nessas laterais. E aqui que tem uma coisa interessante que eu queria falar para você. Por que a mulher, quando ela toma anabolizante, ela fica com uma voz mais grave? A voz dela se torna mais grave por quê? Porque essa musculatura que justamente tem o controle dessas cordas vocálicas, ela engrossa. E quando a musculatura engrossa, ela fica robusta, há uma hipertrofia. Essa hipertrofia muscular faz com que a passagem de ar ali se torne o quê? Mais obstruída, onde a mulher ela vai ter uma voz mais grave, não típica da mulher. Aí você vê aquela mulher bonita, linda, mas quando vai falar com você, você fica até com medo. Você fala, pô, vale a pena? Né? Será que aquilo ali, será que eu tô levando? Tu fica ali meio com medo, né? Pô, será? Né? Aí no meio da dúvida você vai embora, né? Lógico, né? Tá de noite, né? Meia-noite, você já tá meio xarope, né? Você vai sair, eu não me arrisco, ó, vou embora. Na, dú- Na dúvida vai ver Netflix. Não pode se arriscar, é perigoso. Não pode não, é perigoso, né? Aí a pessoa na hora ali, né? Aí na hora não tem pra onde correr, né? Aí vai ter que encarar o músculo ali extrínseco ali. Bom, brincando aqui só para relaxar um pouco aí fica. Na hora a gente não sabe, né? Na hora a gente pega e belisca. Eu tô dormindo, isso é um sonho. Né? Isso é um sonho de belisca, pelo amor de Deus. Né? É perigoso. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, então, ó. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Essa cartilagem aqui, né? Só retornando. Então, isso aqui é uma foto, isso aqui é uma imagem cadavérica. Então, ó. Cartilagem epiglótica, tá? Ou epiglote. Tudo bem? A o ligamento, né, que conecta a epiglote à cartilagem tireoide, é uma coisa que a gente chama de peciolo, tá? Aqui, ó, nessa região nós temos a cartilagem corniculada, né? Corniculada aqui, e aqui a cartilagem aritenoide. Então isso aqui, ó, todo esse espaço aqui em branco aqui, esse espaço vago, ele é preenchido por membranas, né? E aqui internamente, aqui a gente não vai ver, isso aqui é uma vista superior. Então o que eu estou mostrando aqui está aqui, ó. E aqui a gente vai ter as cordas vocálicas, então eles controlam justamente isso através de musculaturas que vão ficar bem aqui na lateral. A gente chama de músculo extrínseco. Pois bem, voltando à cartilagem tireoide, isso aqui que eu queria falar, em alguns casos, ela se torna mais protuberante, onde a gente consegue ver o famoso gogó. O que é o gogó? O gogó é o que? A protuberância dessa cartilagem, né, vista ali em homens. Né? Bem que hoje em dia você não vê mais nada. Né? Hoje em dia tá bem difícil. Mas tirando a brincadeira, né, a protuberância dessa cartilagem a gente chama de pombo de Adão, né, ou gogó. Tudo bem? Tranquilo? Olha só que coisa interessante, ó. Abaixo da cartilagem tireoide, isso aqui que é importante você saber. Abaixo da cartilagem tireoide, né, que é toda essa daqui, a gente vai ter ligamentos, tá? E mais abaixo, após esses ligamentos, a gente vai ter uma cartilagem que a gente chama de cartilagem cricoide. Isso aqui é uma vista anterior, virei para trás, vista posterior. Então a parte de trás, parte da frente. Essa cartilagem aqui, ela está conectando quem? Ela conecta a traqueia à tireoide. Tudo bem? Então o que você tem que entender? Preste atenção. Depois vocês fazem a pergunta. Deixa eu primeiro te explicar. Às vezes você vê muito em filme, um camarada tá ali com a passagem de ar obstruída, vem ali o salvador, né? E pega ali uma tampa de uma caneta e fura a garganta dele e sai o ar ali naturalmente. O problema todo está aqui, ó.
o que ele faz não é um procedimento que todo mundo fala, que a gente chama de traqueostomia. Não é traqueostomia, porque a traqueia, ó, a traqueia ela se encontra nessa região aqui. Então não é traqueostomia, até porque traqueostomia é um procedimento cirúrgico, que você expõe a traqueia. É traqueostomia, traqueia, estomia, comunicação com a parte interna com o ambiente. Então você expõe ela e você faz a sutura ali no local. Então, nessa situação de resgate que você vê muito em filme, o que o camarada faz não é uma traqueostomia, tá errado. O que o camarada faz nós chamamos de cricoidotomia. O que significa cricoidotomia? A cricoidotomia se chama cricoidotomia. É justamente a perfuração da cartilagem cricoide. Então eu perfuro abaixo da cartilagem tireoide, eu pego a membrana cricoide para quê? Para que justamente eu faça uma abertura pequena aqui, para que o QI ele possa ser captado. Por que eu não posso fazer aqui na cartilagem cricoide? Porque, primeiramente, ou você pode lesionar a corda vocálica que está aqui na parte de trás, ou pior, você acaba lesionando a glândula tireoide. A glândula tireoide não está aqui na lateral, eu consigo apalpá-la aqui, mas ela preenche todo esse campo aqui. Tudo bem? Tranquilo? A professora então comentou com o camarada, ele vai saber onde é que ele tem que perfurar. Anatomia, ó, hiperextensão da cabeça. Isso é interessante. Se o camarada ele tem um traumatismo craniano, eu não posso fazer isso. Por quê, professor? Se ele tem traumatismo craniano da região cervical, se você fazer uma hiperextensão, você fratura a vértebra dele. É um abraço. Você realizou o sonho do inimigo dele, que é matar ele. Você não pode fazer isso. Então você faz aqui uma hiperextensão, se apalpa, ó. Ó. Cartilagem aqui, ó. Glândula tireoide, mais acima, nessa região. Então ali é que a gente consegue fazer a perfuração nesse indivíduo. Quem está habilitado a fazer a perfuração? Médico. Ele é habilitado a fazer isso. Tudo bem? Só ele que está habilitado. Mas é a mim? Não pode. Ah, mas o professor fala. Mas se tiver numa situação, o camarada está ali com engasgamento, e aí o que a gente faz? Vamos lá, está engasgado. Você pode fazer duas coisas com ele. Você pode fazer uma manobra, uma manobra. A gente chama de manobra de Heimlich. Você pega ali o camarada, né? Faz assim com o teu punho, fecha ele e dá um soco em sentido para cima, que aí você consegue desobstruir aquele alimento ali, ou aquele objeto que está abrindo na garganta dele. Ah, mas se ele for obeso, se ela for grávida, não tem como fazer isso. Bota ele deitado e você faz a mesma coisa. Dá um soco empurrando para cima, que aí você consegue fazer essa desobstrução sem problema nenhum. Ah, mas o professor fala, mas se o camarada estiver em casa, pô, você também tem cada coisa. O que pode fazer? Tem uma cadeira, ele se joga ali com a barriga ali e ele desobstrui. Tudo bem? Tranquilo? Isso pode acontecer, isso é técnica de salvamento, tá? Mas o procedimento que você vê aí nas séries aí, só o médico que está habilitado a fazer. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E ele tem que passar um curso, né, de resgate para fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal. Não. Ninguém perguntou nada. Alguém quer falar alguma coisa? Nadinha? The Good Doctor, é isso aí. É o bom doutor. Né? Isso aí. Mais alguém? Nossa senhora, você só vê série ruim. Grey's Anatomy e The Good Doctor. Putz, viu? Sabe que aquilo ali é tudo mentira, né? Aquilo ali é uma coisa de entretenimento, né? Mas deixa quieto, senão eu vou brigar com vocês. É isso aí, vocês vão falar mal de mim. Vamos lá, vamos o que interessa aqui. Então, Oxal, o que eu tava falando aqui é o seguinte, presta atenção. Abaixo aqui da cartilagem cricoide, tá?
a gente vai ter uma estrutura, ela tem formato anelar, tá? Essa estrutura tubular, na qual contém cartilagens anelares, a gente chama de traqueia, tá? A traqueia ela tem aproximadamente 12 centímetros, ela é bem pequena em comparação às outras estruturas, tá legal? Ela fica localizada anteriormente, tá? Ao esôfago, e ela vai se estender desde a laringe, tá? Até a margem superior da quinta vértebra torácica. Então, ó, pera aí. Na quinta vértebra torácica, o que ela vai fazer? Ela faz uma subdivisão, ela faz uma bifurcação. Essa região aqui onde eu estou passando o mouse, antigamente era chamada de bifurcação da carina, ou carina. Só que hoje em dia não se fala mais assim não. Hoje em dia a gente só se chama só de bifurcação da traqueia, então mudou o nome, tá? Então, nessa região aqui, essa traqueia ela vai se dividir em três lobos. Três broncos, perdão, tá? Bronco principal esquerdo, bronco principal direito, bronco principal esquerdo. Muito bem. Esses broncos principais direito e esquerdo, agora sim, eles vão se dividir em, em mais outros broncos, né? Então aqui eu tenho três, dois, três, dois, tá? No lado esquerdo. Esses broncos principais, né? Eles vão se dividir em broncos segmentares, né? Você vê que, ó, faz aqui a sua ramificação. E esses broncos segmentares eles vão se dividir em bronquíolos, tudo bem? E bem ali nos bronquíolos eu vou ter um saco que a gente chama de saco alveolar ou alvéolo, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? O alvéolo ele tá bem aqui, ó, nessa região aqui, mas eu vou me aprofundar. Bom, então ó, os broncos eles se encontram bem aqui, ó. Então repara que a gente cortou esse pulmão aqui, a gente observa aqui as estruturas, tá? Isso aqui é semelhante a uma raiz, ó. Isso é que a gente chama de processo de arborização, tá? Então isso é bacana, por isso que eu até escrevi aqui, ó, a traqueia divide-se em bronco direito, que segue para o pulmão direito, e o bronco principal esquerdo, que segue para o pulmão esquerdo, lógico. Ao penetrar nos pulmões, os broncos principais se dividem em broncos menores, ou seja, broncos lobares, que vai para cada lobo, né? Os broncos lobares continuam a se ramificar, formando os broncos segmentares, que se dividem em bronquíolos, que por sua vez se ramificam repetidamente, formando bronquíolos terminais. E nesses bronquíolos terminais, onde a gente vai ter ali os alvéolos. Então, esse processo a gente chama de arborização. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deixa eu ver aqui, pessoal, como é que tá. Vamos ver aqui o que eles falaram. Sim, é isso mesmo. Só que não é na garganta, tá? É justamente aqui, ó, na cartilagem cricoide. Tudo bem, ó? Ó, isso aqui é bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu já peguei, ó. Pombo de Adão. Bem aqui, nessa região. Beleza, meu camarada? Show? Mais alguém quer falar alguma coisa? A tuberculose, né? A tuberculose ela age, mas ela age sim. A tuberculose é uma situação. Vou até colocar aqui pra gente aqui. Pera aí. Vou mostrar aqui pra você, pera aí. Não, acho que isso aqui tá boa.
Deixa eu mostrar. Deixa eu parar aqui. Deixa eu mostrar aqui ó, uma outra imagem pra gente. Pelo Google. Compartilhar. Ela vai apresentar agora para vocês aí, peraí. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma imagem radiográfica de tórax, tá? Então o que que acontece? As ondas radiográficas elas penetram aqui. O pulmão sadio, tá? Ele tem uma característica mais ele tem uma característica, ele tem uma tonalidade mais escura, desculpa. Por quê? Porque eu estou atingindo aqui tecido. Essa região aqui é onde eu tenho aqui o meu pulmão. Só o que que eu estou conseguindo observar aqui? Eu observo, não sei se vocês estão vendo, infiltrações nesse pulmão. Essas infiltrações aqui, tira isso aqui. Essas infiltrações nesse pulmão é o que a gente chama de tuberculose. Ora, como acontecem essas infiltrações? A tuberculose ela é ocasionada por uma bactéria, tá? Por uma bactéria que a gente chama com Y, Mycobacterium tuberculosis, é a bactéria que desenvolve a tuberculose. Esse tipo de bactéria é uma bactéria que ela gosta muito em ficar em lugar onde tem pouca ventilação e principalmente com baixa luminosidade. Então ela é uma bactéria fotossensível. Então, local bem alejado, onde tem luminosidade, a gente não consegue ver o foco dela. Mas em ambientes assim a gente vai conseguir, infelizmente, ter esse foco. Você tem que ter noção sobre isso. Muito bem. Então, o que que acontece? No momento que você inspira, aquela bactéria penetra naquele pulmão, quando ela penetra, não é no pulmão, mas ela é direcionada até aqueles broncos lobares, segmentares, bronquíolos terminais. Lá nos bronquíolos terminais você tem um saco alveolar e ela penetra ali, o teu corpo tenta destruí-la através de um processo que a gente chama de fagocitose, só que não consegue. Por quê? Porque no momento que engloba aquela bactéria, ela faz um rompimento da célula de defesa. Esse rompimento da célula de defesa acaba destruindo todo o tecido ali, fazendo com que o pulmão ele venha a ter buracos, literalmente. Só que esses buracos eles têm um nome que a gente chama de cavitação. Então eu crio buracos ali, eu crio perfurações. Então quando a radiografia ela bate no pulmão, aquele local ali que está oco, tem uma cavidade, a radiografia não bate. Então não tem uma tonalidade escura no pulmão, muito pelo contrário, eu vejo essas tubulações aqui. Isso a gente chama de cavitação, que é um quadro clínico da tuberculose. Então, ó, uma outra situação aqui, ó. Toda vez vai ser assim? Toda vez vai ser assim. Outra aqui, ó. Cavitação, ó. Mais outra, ó. De uma maneira mais progressiva, ó. Outra, tá? Isso é o que a gente chama de tuberculose. Tudo bem? Aproveitando que eu estou aqui, lembra do efizema? Isso aqui é uma imagem radiográfica e uma imagem tomográfica, ó. Olha o que está acontecendo com esse pulmão, ó. Essa parte aqui esbranquiçada é o que? Eu perdi o alvéolo, eu perco tecido. Então, como é uma imagem tomográfica, olha aqui o que eu vejo, ó. Destruição, ó, dos alvéolos. Olha só como é que fica esse pulmão. E aí, como eu não tenho alvéolo, o camarada não consegue fazer troca gasosa. Tudo bem? Ele pode falecer? Pode. Se não houver o tratamento, ele pode falecer sim. Beleza? Tranquilo? Deu para entender, Caroline? Tá? O que a gente tem que entender, coçando aqui o olho, a gente tem que entender aqui, ó, o ar vai ser direcionado, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos, até chegar numa estrutura que a gente vai chamar de saco alveolar. Então, ó, a última estrutura a gente chama de saco alveolar, que é esse camarada aqui, ó, esse cara aqui, tá? O ar vai ser direcionado até aqui.
Então o que você tem que entender? É uma pergunta fácil. Aposto que a maioria de vocês sabem. Se não sabe, vai saber agora. O local onde acontece a troca gasosa é nos alvéolos. Ah, professor, então qual é a função então da traqueia e dos broncos e bronquíolos? É o que? É direcionar o ar. A traqueia ela vai direcionar o ar. Essa é a função dela. Direcionar onde? Até os alvéolos onde acontece a troca gasosa. Então, se você observar aqui, ó, esse alvéolo, esse saco alveolar, tá? Ele tem aqui, ó, células, tá? Que são justamente responsáveis se tiver algum micro-organismo destruir. Essas células a gente chama de células alveolares, tá legal? E olha aqui o que eu tenho, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho um capilar aqui, ó, por onde tem a massa. Só que você reparar bem, o capilar está aqui e aqui tem uma estrutura alveolar. Então um não conecta com o outro. Mas o que vai acontecer? Isso aqui que é interessante. Através de um processo de difusão, né, o dióxido de carbono ele sai, ele vai para o alvéolo, onde ele vai ser expelido, e o oxigênio ele vai ser implantado aqui, o que? Na hemácia, no eritrócito. Então isso é importante a gente saber. Tudo bem? Tranquilo? Uma coisa interessante também, além da troca gasosa que acontece nesse cara, é que essa região aqui, ela vai produzir um líquido, tá? Que vai lubrificar esse saco. Para quê? Para fazer com que ele não se colabe. O que é colabar? Grudar. Esse líquido nós chamamos de líquido surfactante. É um líquido que justamente é importante para evitar o processo de colabamento. Professor, fala comigo. Quais são as situações que esse líquido surfactante ele não é produzido? Tá. Nascimento precoce, porque não há maturação dos pulmões. Então, além daquele processo de imunoglobulina que você já sabe, o líquido surfactante também é o que? É mal produzido. Então, o bebezinho ele pode ter uma coisa que a gente chama de atelectasia. O que é atelectasia? O colabamento dos alvéolos. Então, ele pode ter isso. Medicamento. Alguém já ouviu falar desse medicamento aqui? Captopril. Alguém já ouviu falar desse medicamento? Captopril? Captopril. Vou até escrever aqui, ó. Captopril. Não? A maioria aqui que sim, né? Clara, Caroline, Natália. A metade da turma já ouviu falar. Pois bem, se você não sabe o que é o captopril, eu vou falar agora para você. Para quem não sabe, o captopril é um medicamento utilizado, tá, em situações, duas situações, são duas situações. Situação que o camarada quando ele chega com pressão muito alta no hospital, geralmente pega ali um captopril de 25mg, de 50mg, depende da pressão do cara, e a gente faz ali sublingual, espera ali 2 minutinhos, verifica a pressão para ver se ela diminuiu. Ou em paciente que ele é hipertenso crônico. O que é o camarada que é hipertenso crônico? Infelizmente a pressão dele tende a ser o quê? Bem elevada. Então ele tem que tomar um medicamento para controlar a pressão arterial. Tá? Medicamento antihipertensivo ele não baixa a pressão, ele controla a pressão. A gente tem que mudar essa fala. Porque até mesmo na hora quando você for explicar para um paciente, ele tem medo. Né? Aí vai baixar minha pressão. Não vai baixar, vai controlar a pressão. Tanto é que o camarada que é hipertenso crônico, ele tem que tomar aquele remédio no horário estipulado pelo médico. Se baixar essa pressão, ele estaria morto. Você não concorda comigo? Vamos supor que você tem que tomar aquele dali de 8 a 8 horas. Se sua pressão está baixa, você vai tomar de novo, você vai morrer. Então não é isso, ele vai controlar a pressão. Mas qual o problema desse captopril? O captopril é um medicamento que o efeito colateral é o quê? É diminuir a produção de líquido surfactante no alvéolo. Então, não sei se você já viu, para quem disse sim, em determinadas situações, eu digo no idoso, que é mais comum de se ver esse problema de pressão arterial. Ele já tem as outras doenças ali, né, que desencadeia nessa fase. É muito comum que ele comece a produzir tosse. Ele tosse. Por que ele começa a tossir? Porque aquilo ali está dizendo que aquele alvéolo diminuiu o líquido surfactante e o médico ele vai avaliar e vai falar, opa, eu vou mudar esse medicamento. Ele não pode mais tomar captopril. Ele vai tomar o que então? Calma, você tem milhares de medicamentos. Ele vai mudar os medicamentos de acordo com a necessidade do paciente. Troca captopril, bota um atenolol.
aí tem um propanolol, tem uma hidrocloretiazida, entre outros medicamentos ali que controlam a pressão arterial desse indivíduo. Então, o paciente toma captopril, ele começa a produzir tosse, tem que trocar o medicamento dele. Tudo bem? Tranquilo? Aí é onde o camarada que não sabe fala, mas por que tem comprimido com tossir? Tem tudo a ver. Tranquilo? Beleza? Show? Por que, professor? Professor, por que que... Vou falar do Berotec. Calma. Por que que... Esqueci. Ah, tá. Professor, mas por que que diminui esse líquido surfactante? É porque o medicamento captopril, ele inibe, tá, uma enzima que a gente chama de angiostesina, e essa enzima, uma das funções dela é justamente também produzir esse líquido surfactante. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Caroline fez uma pergunta aqui. Professor, o Berotec, né? Berotec, por que, que ele aumenta os batimentos cardíacos, né? O Berotec ou o Atrovent, né? Berotec e Atrovent, né? Ou Atrovent não. Eles são medicamentos que eles vão fazer uma coisa que a gente chama de expansão alveolar. Só que o Berotec, né, que a gente chama de fenoterol. Berotec é o nome comercial. Fenoterol, né? O que acontece? Esse medicamento, ele tem em sua composição que elementos que intensificam os batimentos cardíacos. Então, se você aumentar por conta própria, né, a quantidade de gotas que o médico prescreveu, você pode apresentar uma taquicardia e, infelizmente, falecer por isso. O Berotec, ele mata a pessoa? Mata. Causa infarto agudo do miocárdio. Se você contrair muito rápido, o esguicho do sangue é insuficiente, então atola ali. Aquilo ali, o que acontece? Diminui ali a, 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 a suplementação de sangue naquele miocárdio e ali você acaba infartando por isso. Por isso quem faz ali o uso de Berotec 420, não sei se você já reparou, a Carolina ela vai falar se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Geralmente o Atrovent tem mais gota do que o Berotec. Geralmente. Mas geralmente são 10 de Atrovent, 3 de Berotec, 20 de Atrovent ou 19, 5 de Berotec. Por quê? Porque justamente para evitar esse tipo de complicação. Professor, fala comigo, mas se eu quiser botar 20 de Berotec, o que vai acontecer? Amanhã a gente vai lá no teu enterro. É o que vai acontecer. Então, não pode. Né? Então, morre, e morre mesmo. Morre mesmo. Tá? É uma situação, né? Uma amiga da minha mãe, ela justamente faleceu por isso. Né? Fez ali, outra situação, não vou entrar em detalhe, e, infelizmente acabou ali falecendo. Então, tem que tomar cuidado. Tá legal? Tranquilo? Show? Vamos voltar. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ninguém falou mais nada. Tirando a Carolina, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? O efeito é o óbito. Esse é o efeito. Como é que vai ocorrer a morte? Ele eleva os batimentos cardíacos. O aumento dos batimentos cardíacos gera uma taquicardia. Né? Como o coração ele vai aumentar a sua intensidade, a contração é tão rápida que o sangue não consegue fazer a perfusão total no corpo. Então, como o coração ele precisa de sangue para sobreviver, aquele sangue ele não é suprido. Aquele sangue não aumenta, aquele coração não é suprido de sangue. E ali, infelizmente, aquele tecido ele entra em colapso e ali ele morre, né, causando ali um infarto agudo do miocárdio. Eu já quase morri com Berotec, sim, acontece, tem que tomar cuidado. Hoje em dia, né, alguns médicos eles não passam nem mais Berotec, hoje em dia passa só Atrovent, que não tem esses efeitos ali esses efeitos ali cardíacos no indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Geralmente passa mais Atrovent. Né? Isso acontece bastante. Vamos lá, a Carolina está perguntando um negócio aqui, vamos ver.
Professor, e essas tosses alérgicas que parece que o pulmão está congestionado, por que acontece isso? A tosse, tá? Tossir é algo involuntário, tá? Mas como assim tossir é algo involuntário? Isso é um mecanismo involuntário. O que acontece nisso aqui? A gente tosse porque o que vai acontecer? Foi até bom, eu até passei despercebido. Falei, mas falei despercebido. Não tem aqui tua traqueia? Foi até bom você falar isso. Tua traqueia internamente, tá? Internamente, ela tem cílios. Foi até bom você ter falado isso. Ela tem cílios. Então, internamente, dentro daquele canal ali, a gente tem cílios ali. Esses cílios, eles levam um muco para cima, onde você consegue o quê? Eliminá-los. Através da tosse ou através ali do escarro. Você tem cílios ali. A alergia, o que é alergia? Alergia é coisa de rico. Só pega quem tem. Por quê? Porque a alergia é fator hereditário. Tá? A alergia é fator hereditário. Você tem alergia porque você desenvolveu de alguém. Você desenvolveu de alguém. Alguém da tua família teve alergia para você ter isso. Por exemplo, quem tem rinite aí? Eu tenho rinite. Se você tem rinite, você pegou de alguém. Geralmente primeiro grau. Não é coisa de rico. Você só pega só quem tem. Alguém da família de vocês tem rinite? Alguém da família de vocês tem rinite? Aí, tua mãe tem. Tu tem? Você já não tem. Mas geralmente filho pode ter. É 50-50. É fator hereditário. Não sei quem tem aqui. Mas geralmente é fator hereditário. Fator hereditário. Você, qualquer coisa inatada. Você deu logo rinite com teu filho. Hein? Então, o que acontece nisso aqui? Todo mundo tem, eu também tenho. Tem como você, pode ser através de homeopatia, pode também ser através de cirurgia, tá? Para você amenizar a rinite. Aqui não sabia disso, existe cirurgia para amenizar a rinite. Tem. Eu ia fazer. Então o que acontece nisso aqui? Continuando na traqueia. Ela tem cílios. Então, o que é uma alergia? A alergia é uma produção exacerbada de justamente histamina, citocinas, substâncias ali que elas têm justamente fator alérgico. Então aquilo ali estimula esse fator alérgico, aquela região ali ela fica altamente sensível e aí você tenta eliminar aquelas substâncias através da tosse, por isso você fica tossindo constantemente. A pessoa ali que ela é alérgica, acontece justamente por isso. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Cara, cirurgia, um nome, eu não sei especificamente, porque na época quem ia ver era até uma amiga minha, ela era até minha professora, né? Hoje em dia a gente é grande amigo, né? E ela trabalha na UFRJ. Ela trabalha na UFRJ, falou meio pra dentro da UFRJ. E aí ela ia ver pra mim, né? A cirurgia ali que a gente faz para amenizar justamente essas situações. Mas tem, tá? Isso tem sim. Me lembra o nome assim direitinho, não me vem aqui na cabeça agora. Mas depois eu posso procurar e posso falar pra vocês. Tá legal? Se você arrancar tua você vai morrer, né? Dá ruim pra tu. Voldemort. Tá legal? Bom, fora isso, mais outra pergunta? Ninguém? Carol, quer fazer uma pergunta? Aline, quer fazer uma pergunta? Cara, tem uma menina aqui que ela quase não fala. Você quer ver quem não fala? Carla e Rafaela. São dois que tem. Tá aqui, nem fala direito. Vocês dois aí que eu sei teu nome, tá de boa? Tirando a brincadeira, tá tranquilo? Tá precisando de alguma ajuda? Como é que tá aí vocês aí? Hoje a Gisele ela não entrou, né? Tô vendo aqui, ó. A Gisele ela não entrou hoje, né? Eu fico aqui perguntando aqui se vocês estão ouvindo, porque nesse momento eu fico aqui fazendo chamada de vocês. Então eu sempre fico olhando aqui para ver quem está entrando e quem não está entrando. Então, a gente tem que dar uma olhadinha nisso aí, tá? Ah, professor, você vai me reprovar? Não, mas eu tenho que fazer o controle aqui, tá? É o controle.
Né? Não é que eu vou reprovar ninguém, não. Para com isso. Só para fazer o controle do problema. Vamos supor que tu tá dando aula e tu fica, sei lá, 3 semanas sem aparecer. Eu já fico ali meio preocupado, O que está acontecendo? Então a gente tem que procurar saber. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui à situação. Então, ó, bom, aqui a gente tem os pulmões, né? Então, isso aqui que é interessante. O pulmão a gente vai ter, né, o ápice dele, né, que é essa parte aqui superior, tá? Esse ápice ele vai ficar intimamente em contato com a clavícula, tá? Isso aqui é importante. E a clavícula, abaixo dela, a gente vai ter uma artéria veia que a gente chama de subclávia. Então, o problema da gente fazer a punção da subclávia é que a gente pode perfurar o quê? O ápice do pulmão, fazendo um processo que a gente chama de pneumotórax. Então, esse é o problema todo, tá? Cadê? Deixa eu pegar a seta aqui. Então, os pulmões, né? Isso aqui é interessante. Eles têm fissuras, né? Então, tem uma fissura aqui no lado direito, uma fissura oblíqua, né? Que separa o lobo superior do lobo inferior. E eu tenho uma fissura que a gente chama de fissura horizontal, né? Que faz a separação dos dois lobos com o lobo médio do pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o lado esquerdo. O lado esquerdo só tem dois lobos. Lobo superior, lobo inferior. E essa divisão é feita numa fissura que a gente chama de fissura oblíqua. Tudo bem? Nesse aprofundamento aqui, a gente chama de incisura cardíaca, por onde o ápice do coração ele vai estar intimamente aqui ligado. Na parte aqui inferior, a gente tem uma coisa que a gente chama de base do pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Esse pulmão ele vai ficar protegido, né, por parte ali das costelas, né? Então ele vai ficar justamente aqui protegido. Bom, se a gente virar o pulmão, a gente consegue ver o que? A penetração das artérias e veias. Essa penetração das artérias e veias acontece numa região que a gente chama de hilo. Então, hilo é o local por onde entram as artérias e veias no pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Tá? Então, na face medial, né, a gente tem uma região que a gente chama de hilo do pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Tá? Então, isso aqui é importante. A Aline ela perguntou mais cedo sobre o que é o derrame pleural, né? Eu pedi para ela aguardar um pouquinho porque eu ia explicar. O que é o derrame pleural? Né? Primeiramente, para eu falar de derrame pleural, eu tenho que falar de uma coisa que a gente chama de pleura. Né? Então, o que é pleura? Pleura é uma película que envolve o pulmão. Tá? E essa película aqui envolvendo o pulmão é importante por quê? Ela é importante porque ela evita com que o pulmão ele sofra atrito com outras estruturas e evita também a expansão exacerbada desse pulmão. Então, o que acontece? A pressão da pleura ali ela sempre é negativa. Né? Por quê? Porque se há positividade ali naquele local, eu faço com que esse pulmão ele se estenda de maneira desproporcional. Então isso não é interessante. Então ela limita ali a expansão daquele pulmão. Tudo bem? Essa é uma importância dela. E a pleura ela tem duas camadas. A camada interna, né, que fica ali em contato com o pulmão, a gente chama de pleura visceral. E a que fica externamente, a gente chama de pleura parietal. No espaço entre essas duas pleuras, a gente tem um espaço que a gente chama de espaço pleural. E nesse espaço há um líquido que a gente chama de líquido pleural, secretado pela pleura. A função desse líquido é evitar o atrito dessas duas lâminas. O que acontece? Aí está a pergunta. Quando eu tenho uma bactéria, um micro-organismo nessa cavidade, eu aumento a produção desse líquido. Aumentando a produção desse líquido, eu tenho uma coisa que nós chamamos de pleurame. Pleurame não. Eu tenho uma coisa, desculpa, a gente chama de derrame pleural. Antes de você ter o derrame pleural, você tem uma coisa que a gente chama de pleurite, que é a inflamação da pleura, justamente por um micro-organismo, até mesmo uma substância tóxica. Só que aumenta essa quantidade de líquido e aqui eu tenho um derrame pleural. Professor, o que eu tenho que fazer para drenar esse líquido? Para você fazer a drenagem desse líquido, a gente tem que fazer uma perfuração na cavidade, tá? Para a gente retirar
esse líquido ali. Por quê? Porque se eu deixar esse líquido, não tem como o pulmão ele se expandir e esse indivíduo ele acaba falecendo. Vou mostrar aqui um vídeo aqui pra gente aqui, numa cirurgia que é cirurgia para fazer a drenagem do líquido pleural. Deixa eu mostrar aqui pra gente. Deixa eu ver aqui quem perguntou. A amiga da minha mãe teve isso depois que ela fez a cirurgia de prótese mamária. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque geralmente você tem muito tecido linfático ali naquele local, entra em continuidade, isso acontece. Né? Deixa só o YouTube aqui carregar. Espera aí rapidinho. Não. Deixa eu ver aqui rapidinho. 1000 ml para drenagem. Aqui é... Beleza. Deixa eu play. Enquanto ele está abrindo aqui, cadê? Ah, tá maneiro. Show. Beleza. Então vou abrir aqui o vídeo aqui pra gente. Só antes de um detalhe é o seguinte, tá? Se acontecer de eu tiver líquido ali nesse espaço pleural, eu tenho uma coisa que a gente chama de hidrotórax, tá? Se eu tiver presença de pus nesse espaço pleural, a gente chama uma coisa de quilotórax. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Eu tô falando isso pra gente ver aqui o vídeo aqui, ó. Vou sair daqui, vou fechar. Vou abrir aqui. Google. Compartilhar. Confirma para mim se está aparecendo. Está aparecendo? Tá? Beleza. Vou mostrar aqui pra gente aqui, ó. Vou abrir aqui a imagem. Ó, vou apresentar aqui agora, ó. Isso aqui é um tubo, ó, foi anexado aqui no paciente, tá? Pra gente fazer uma drenagem torácica nele, tá? Aqui é a incisão no local. A incisão ela não pode ser tão aprofundada, porque senão corre o risco de fazer uma perfuração no pulmão desse indivíduo. Então não é interessante, né? Só porque para você ter que ficar rodando ali o dedo ali na estrutura do indivíduo para fazer ele ficar com dor, não, para justamente ele afastar ali as estruturas, para ele fazer ali a perfuração.
Aí ele introduz aqui o cano, não um cano, né? Foi ótimo. Ele introduz aqui um tubo, né, flexível, para justamente conseguir fazer a drenagem torácica. Isso aí tá aparecendo esse mané aqui, deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Então, ó, olha o líquido que sai daqui. Ó, estão vendo? O líquido justamente saindo. Isso aqui é por quê? Porque naquela pleura ali houve o quê? Houve justamente uma presença, naquela pleura uma grande quantidade de líquido que a gente chama de hidrotórax. Aí vai se fazer isso. E agora aqui a inserção, né, nesse tubo na região. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Deixa eu voltar para cá. Voltei. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Nadinha? Deixa eu voltar. Ninguém? Nada? Bom, olha aqui, isso aqui é uma coisa interessante, né? Eu vou falar aqui do mecanismo da respiração. Olha só que coisa bacana, isso aqui que a gente tem que entender, né? Aqui eu falei de toda a estrutura. Então veja, né? A gente tem que entender o seguinte, né? A respiração, né? Ela é justamente a troca gasosa, certo? Só que a respiração, o termo correto mesmo, a gente deveria chamar de ventilação. Então, o pulmão, cara, ele é como se fosse uma esponja, tá? É assim, igual uma esponja mesmo, como se fosse uma esponja. Só que quem faz com que ele se expanda ou diminua de tamanho são as musculaturas. Então veja, eu tenho musculaturas que é responsável pelo processo da inspiração, ou seja, o pulmão ele aumenta de tamanho. Pelo processo da inspiração, ele diminui de tamanho. Então, os músculos responsáveis por isso é o que nós chamamos de músculo da respiração. Só que eu tenho grupamentos de músculos. Um que faz o processo da inspiração e o outro que faz o processo da expiração. Então veja, ó. Cadê ele? Eu tenho um músculo aqui que a gente chama de esternocleidomastoide. O músculo esternocleidomastoide, ele é um músculo da inspiração, por quê? Porque no momento que você faz a inspiração, ó, se você colocar a mão no teu pescoço, ele o que? Ele eleva o que? A costela para cima, né? Ele eleva a costela para cima. É como se fosse uma alça de um balde. Ele eleva essa alça para cima. Então a costela ela vai para cima. Além do músculo esternocleidomastoide, eu tenho um músculo que a gente chama de músculo que é escaleno. Ele também eleva ali justamente, não somente na região da escápula, mas o primeiro parte de costela para cima. E eu também tenho os músculos aqui, intercostais externos. Eles estão fazendo o quê? Estão fazendo com que essas costelas, elas o quê? Elas se abram. Tudo bem? Então, isso é importante a gente saber. Então, quando essas costelas, quando esses músculos, perdão, se contraem, eles elevam a costela e o diafragma, né, que é o músculo que todo mundo fala pra caramba, né, ele vai o que? Ele vai para cima. Então, o diafragma ele o que? Ele vai para cima, não, perdão, ele se eleva, né, e ali elevando, o que acontece, perdão? Ele desce permitindo ali, né, toda a complacência ali pulmonar. Esse é o processo da inspiração, ó. Agora no processo da expiração, o que vai acontecer? Eu tenho os músculos intercostais internos, certo? Eu tenho um músculo oblíquo externo, certo? Músculo oblíquo externo. E eu tenho um músculo reto do abdômen. São os músculos que vão fazer o quê? Com que o ar venha sair para fora.
Se você fazer agora a expiração, botar a mão na tua barriga, fazer isso aqui, ó. Você sente o teu reto do abdômen contrair, ó. Você vê ele fazendo essa contração. Então o que que acontece? Ele abaixa, né, as costelas. Então o músculo esternocleidomastoide, escaleno, os músculos intercostais deselevam a costela, como se fosse uma alça de um balde. E os da expiração, músculo intercostal interno, oblíquo externo, né? Músculo reto do abdômen, transverso do abdômen também, eles descem as costelas, né? Então descendo faz com que o diafragma ele se eleve fazendo essa expiração. Tudo bem? Tranquilo? Esses músculos aqui é o que nós chamamos de músculos acessórios, tá? Então, o indivíduo que ele tem problema de DPOC, né? Ele tem o que? Ele vai ter isso aqui, ó. Ele tem isso aqui. DPOC tem essa parte aqui encurvada. É justamente aqui como eu tô. Então, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. O que que acontece? Ele não faz a expansão torácica total. Ele faz parcial. Por quê? Porque ele está utilizando a musculatura que é acessória. É isso que acontece. Tudo bem? E por ele utilizar parcialmente algumas musculaturas, ele tende a ter problemas respiratórios. Porque o que faz com que você venha contabilizar uma respiração? É justamente isso. É a expansão torácica. Isso que faz com que você venha a ter a respiração. Tudo bem? Tranquilo? Existe uma situação, tá? Uma situação emergencial. Professor, vou ver isso no hospital? Vai, você vai ver isso no hospital. Onde o paciente ele vai ficar com isso aqui, ó. Esternocleidomastoide está aqui, ó. Aí quem não sabe, falei tá respirando. Quem não tá respirando. Para você ver um paciente com isso aqui que eu estou fazendo, logicamente que é muito pior, ele está num quadro de parada respiratória. E o que é parada respiratória? A ausência de respiração, a ausência de movimentos respiratórios. Essa é a palavra correta. Então, cuidado, eu estou te ensinando para você não cometer esse crime, tá? Então, quando você vê um indivíduo fazendo isso aqui, ó, ele está em parada respiratória. Por quê? Porque você vê a ausência dos músculos torácicos e você só observa só o músculo acessório, querendo fazer a inspiração, mas não consegue. Por quê? Porque esse pulmão ele não consegue se expandir de maneira total. E esse camarada está em apneia. E o que acontece, professor? Ele evolui para uma parada cardiorrespiratória e aí você já sabe já o final dessa história. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, isso é extremamente importante a gente saber. Show? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? E aí? Ninguém? Bruno, Caroline, Letícia. Vitória tá aí hoje? Vitória? Vitória hoje também não entrou. Ah não, Vitória tá. Deu para entender essa parte? Deu mesmo? Então vamos lá. Então para fechar com chave de ouro, né? Essa parte aqui eu encerro de pulmão. É isso aí, né? Semelhante a um peixe sem água. Se bem que tem peixe que vive fora d'água ainda, tá? Tem peixe que vive fora d'água? Tem. Já que tem um tipo de peixe que vive fora d'água. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Pior que tem. Pior que tem. Vou botar aqui numa questãozinha aqui. O Brasil Escola. Eu gosto dessas questõezinhas. Deixa eu fechar aqui o anúncio. Muito bem. Vamos lá.
Então vamos ver aqui, ó. Vamos aqui comigo, ó. Isso aqui é uma figura de um alvéolo, tá? Saco alveolar, brônquios segmentados. Então vamos ver, ó. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante no sistema respiratório. Ponto. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Muito bem. Vamos fazer então. Vamos descer. Então tem 4 alternativas. Letra A. A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. Você acha que a letra A está certa ou está errada? E aí, tá errada. Muito bem, a letra A tá errada. Tá falando besteira. Letra B. A figura ilustrada, os bronquíolos, estrutura responsáveis por fazer a filtração e aquecimento do ar inspirado. A letra B, tá certa ou tá errada? Boa. Letra C. A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e gás carbônico do sangue para os pulmões. Isso aqui é dióxido de carbono, né? E aí? A letra C está certa ou está errada? A maioria está falando que a letra C está certa. Ou a letra D. A figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico e transferir. Não, lógico que não. A alternativa correta é a letra C. Muito bem. Uma coisa importante você saber. Esqueci de falar. No momento da inspiração, preste atenção. No momento da inspiração, grava isso. Isso é questão de prova. No momento da inspiração, inspirar. Por que os músculos eles expandem o pulmão? As costelas abrem. Porque no momento da inspiração, né, a pressão atmosférica é maior e a pressão pulmonar ela é menor. No momento da inspiração. Isso o ar consegue penetrar no pulmão. No momento da expiração, a pressão do pulmão ela é maior e a pressão atmosférica ela é menor. Por isso ele sai do pulmão. Então, os controles respiratórios eles são controlados também pela musculatura. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, expiração. Pressão pulmonar maior, pressão atmosférica menor. Inspiração, vou inverter. Pressão atmosférica maior, pressão atmosférica maior, pressão pulmonar menor. Por isso o ar ele penetra no pulmão. E a pressão pleural? Sempre negativa. Ela é negativa nesse momento. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Vamos continuar. Vou pôr mais outro aqui, só para finalizar. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Neste local encontramos pelos e mucos que, atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. B. Atuam resfriando e umedecendo o ar. Letra C. Atuam auxiliando no processo da hematose. Letra C está errada. Atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra a entrada de micro-organismos. E aí? Qual dessas aqui você acha que é a alternativa correta? A Aline falou que letra D. Atua resfriando o ar e fornecendo proteção contra a entrada de micro-organismos. Quem mais? Só a Aline? Vamos lá. Letra B. Então, a primeira aqui foi qual? Letra C.
Um EC, vai anotando aí. E aí? Bruno falou que é letra A. Tawane falou que é letra A. Estou retirando impurezas do ar como patogênicos, né? Muito bem. Mas, ó, vamos ver se é letra D? Vamos lá. Vamos descer. Número 3. Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta das costelas, músculos intercostais e diafragma. Tem mais gente aqui que ele esqueceu de botar, que determina os movimentos de inspiração e expiração. Muito bem. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. Vamos lá. O que acerta disso aqui? A expiração é o momento responsável pela entrada de ar pelas vias respiratórias. A expiração? Não. Na inspiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o tórax aumente de tamanho. E aí, letra B está certa ou está errada? Na inspiração, ocorre o relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais. Na inspiração, no processo da expiração, ocorre a saída do ar dos pulmões, expiração, em razão de diminuição do volume da caixa torácica e aumento da pressão interna. Na inspiração, e aí? Na inspiração, aumento da pressão interna. Letra D, no processo de inspiração, ocorre a contração dos músculos intercostais e diafragma, ocasionando uma pressão interna maior do que a externa. Está errado. Na inspiração, é negativa, a pressão aqui é menor. Então a letra D que cai fora. A letra A também cai fora. Então fica a letra B e a letra C. Quem vai nas duas aí? Bruno vai na letra C. Mas na pressão interna. Vamos lá? Então como é que ficou aqui, só pra gente gravar? Número 1 foi qual mesmo? Número 1 foi a letra C, não é isso? Número 1, letra C. Número 2, o pessoal escolheu foi a letra D. 1C, 2D. Número 3 é qual que o pessoal decidiu? Letra C. Né? Então é CDC. Vamos ver? Letra C, acertou. Número 2, ó. Quem falou A, ó. Número 2 é a letra A. Aqui, ó. Aqui, ó. Atua retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patológicos. Então, ó, nas narinas, né? E aqui nas cavidades nasais. Mas aqui dá uma pegadinha, né? Que bota aqui narina, né? Tudo bem? Porque quem atua resfriando o ar e fornecendo proteção, né? Quem vai resfriar o ar é justamente quem? É justamente esse camarada aqui, ó. Narina. Beleza? A 3, que foi a letra C que o pessoal marcou. Muito bem. Letra C. Certinho. Bruno soube responder. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola? Vou parar aqui a aula aqui pra mim.